Salve, salve galera! Dando prosseguimento ao nosso especial de Copa do Mundo, bora conhecer os melhores tenistas da história de cada um dos países participantes que estão no grupo C e no grupo D? Sem mais delongas, então, bora começar já com tudo, já falando sobre os nossos hermanos. Começando aí pelo grupo C, temos a Argentina com o seu melhor tenista na história, Guillermo Vilas. 4 títulos de Grand Slam na carreira, 62 títulos de simples e 16 de duplas. Foi número 2 do mundo em 1975. Então, uma lenda realmente do tênis sul-americano, um dos melhores da história na América do Sul. E, por que não, se falar de todos os tempos também, se fizer um listão aí, com certeza o nome do Vilas estará lá. Então, muito, muito bacana a história dele, inclusive. Temos, pelo lado feminino, Gabriela Sabatini, campeã do US Open em 1990, finalista de Wimbledon em 1991 em simples, campeã de duplas em Wimbledon em 1988. Ela também tem uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988, perdendo aí para Steffi Graf, inclusive, que conseguiu naquele ano o Golden Slam, ganhou todos os Grand Slams e a medalha de ouro olímpica ainda, então não perdeu para qualquer tenista. 27 títulos de simples, 14 de duplas na carreira, e Gabriela Sabatini foi número 3 do mundo no ranking aí, em 1989, e olha, a gente colocou aí Guillermo Vilas, por exemplo, como melhor da história da Argentina, mas a Argentina tem uma história riquíssima no tênis. Pô, se a gente lembrar aí recente, Juan Martín Del Potro, o cara aí que tem 2 medalhas olímpicas, venceu o US Open batendo Nadal e Federer em sequência. Gigante, foi número 3 do mundo também. Se não fosse as lesões, pessoalmente, acho que ele poderia ter sido o número 1 do mundo. Em 2004 a gente teve a final na Argentina, né, Roland Garros, né, Gastão Gaudio vencendo o Guillermo Coria, né? Até mesmo no feminino a gente escolheu a Sabatini, mas a gente podia... Tem também a Paula Soares e a Gisela Duco, que fizeram muito sucesso nas duplas, ganharam títulos de Grand Slam, lideraram o ranking mundial. Então, a história da Argentina é riquíssima, mas na nossa brincadeira está muito bem representado por Guillermo Vilas e Gabriela Sabatini. Passando para o próximo país, chegamos à Arábia Saudita, que não tem uma história tão rica quanto a Argentina, nem no futebol, muito menos no tênis, né? Mas escolhemos aqui os nossos felizardos. O primeiro deles, Bader Mohamed Al-Mugail, representou o país por 17 anos na Copa Davis, jogador que mais venceu partidas de Davis entre simples e duplas, 67 triunfos ao todo, e foi o que mais venceu em duplas, né? Partidas de duplas na Copa Davis pelo país, 31. Bom, no feminino, se eu falei que o Catar, né, o esporte feminino do Catar ainda está engatinhando os direitos, né, das mulheres lá, são bem restritos, na Arábia Saudita nem se fala, né? É um país até muito mais fechado que o Catar. Então, temos mais uma licença poética aqui, né? Mas temos a nossa escolhida, que é a Yara Al-Hogbani. Ela tem apenas 17 anos de idade e, olha, ela é a primeira jogadora da história do país a jogar tênis. Então, só por esse pioneirismo, já vale entrar aqui na nossa lista. Falando agora sobre o México, que se joga muito na Copa do Mundo e perde como sempre. No tênis, temos alguns bons dados aqui para passar para vocês. Apesar de não ter uma história assim tão forte em simples, nas duplas o México tem resultados bem interessantes. Começando aí com Raul Ramírez, campeão de duplas em Roland Garros em 1975, 1977 e de Wimbledon em 1976. 3 títulos de Grand Slam, boa carreira. 60 títulos ao todo nas duplas e foi líder do ranking mundial das duplas por 62 semanas, sendo em 54 consecutivos. Passou mais de um ano na liderança do ranking. Além disso, são 19 títulos de simples e chegou a ser número 4 do mundo lá no longe novembro de 1976. Então, já faz algum tempo já que o México não tem um forte nome em simples, né? Agora falando aí das mulheres, Yola Ramírez, campeã de duplas e de duplas mistas em Roland Garros 1958, finalista em simples de Roland Garros 1960 e 61, finalista nas duplas
ainda no sabre de Roland Garros 1957 e 59, e finalista de duplas no US Open de 1961. Aí, importantes resultados em simples da Iola Ramirez, mas também há muitos anos. Então, o México, que tem excelentes torneios, tanto na ATP quanto na WTA hoje em dia, há algum tempo não tem destaque aí em simples, né, Daniel? É verdade. Bom, vamos passar agora para o último país deste grupo C, a Polônia. E vamos falar de uma tenista que a gente falou muito esse ano e que tá aí, já é o principal, já é o maior número do país, sem sombra de dúvidas, mesmo ainda com a carreira, podemos dizer, ainda começando. Iga Swiatek, 3 títulos de Grand Slam, 2 deles nesta temporada de 2022, já tem 11 títulos na carreira e é número 1 do mundo desde abril deste ano. E a gente tem que lembrar que ela ficou 37 jogos invicta em 2022. Bom, a gente não tem muitos dados aqui de história dela, mas já é o suficiente para ser considerada a maior tenista da história do país. No masculino, nós escolhemos o primeiro duplista nato, podemos dizer assim, né? Lucas Kubot, campeão de duplas do Australian Open em 2014 e de Wimbledon em 2017, este último ao lado do brasileiro Marcelo Melo. 27 títulos na carreira, nas duplas, e foi número 1 do mundo na categoria por 19 semanas, entre janeiro e maio de 2018. A Polônia tem também um outro grande tenista que já tá ali no top 10, que é o Hubert Hurkacz, mas evidentemente não tem ainda a história, né, como o Lucas Kubot já construiu. Então, por esse motivo, nós colocamos o Kubot aqui como o maior tenista polonês. E Daniel, você falou aí de simples sobre o Hurkacz. Temos também uma tenista de simples no feminino que, se não fosse aí o surgimento da Iga Swiatek, até estaria nessa lista, que é a Agnieszka Radwanska, que teve uma bela carreira no tênis, mas a Iga já, em pouco tempo, já conseguiu superar, né? Bem impressionante. Para você ver o quão grande são os feitos da Iga Swiatek. É verdade. Verdade. A Guian também foi finalista, né, de Wimbledon, salvo engano. Então, tem também uma carreira muito sólida. Teve ali top 5 do ranking mundial, né? Fez, né? Foi uma carreira muito sólida mesmo, né? Se não fosse a Iga, certamente estaríamos falando da Radwanska aqui. Exatamente. E agora a gente passa para as atividades no grupo D da Copa do Mundo, começando com nada mais, nada menos que a França, que é sede de Roland Garros aí, o Aberto da França. E a gente começa pelo lado feminino, com Suzanne Lenglen, que inclusive dá nome a uma das quadras no complexo lá em Roland Garros. Ela tem 3 medalhas olímpicas nos Jogos da Antuérpia em 1920, ouro em simples e duplas mistas e bronze nas duplas femininas. Além disso, são 8 títulos de Grand Slam em simples, 8 títulos de Grand Slam nas duplas e mais 5 títulos de Grand Slam em duplas mistas. Então, uma carreira aí irretocável da Suzanne Lenglen durante aí sua passagem pelo tênis. Agora, pelo lado masculino, e esse difícil de escolher, hein? Henri Conchet, 7 títulos de Grand Slam em simples, mais 5 títulos nas duplas e 3 nas duplas mistas. Outra carreira lotada de título de Grand Slam. 6 vezes campeão da Copa Davis entre 1927 e 1932. Além disso, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris em 1924, tanto em simples quanto nas duplas. E aí, a gente podia trocar o Ricochet por tanto tenista, né, Daniel? É impressionante como a França é muito forte. Então, vamos lá. Passando de um país que tem Grand Slam, passando para outro país que tem Grand Slam. Austrália, né, que é um país que abre a temporada de Grand Slam, né, com a Australia Open. E escolhemos, a gente falou da Suzanne Lenglen, que leva nome de uma quadra, e vamos falar de outra pessoa que leva nome de uma quadra, a Margaret Court, né? Tem a Margaret Court Arena lá no complexo lá de Melbourne. Bom, a Margaret Court tem 24 títulos de Grand Slam, em simples é a recordista. A gente teve a Serena Williams ali lutando bravamente para tentar igualar o recorde da Margaret Court. Infelizmente, ela não conseguiu, então a Margaret Court segue reinando, né, como recordista de títulos de Major.
Além desses 24 títulos de Grand Slam simples, tivemos outros 19 títulos de duplas e 21 títulos de Grand Slam nas duplas mistas. Tem 4 títulos da, então, Fed Cup. Do lado masculino, Roy Emerson. 12 títulos de Grand Slam simples, 16 títulos de Grand Slam em duplas e 8 títulos de Copa Davis. Então, eu falei do Pete Sampras, né, nos Estados Unidos, né, que era ali até antes de surgir o Big Three, ele era o recordista, ele bateu o recorde do Roy Emerson, né? Então, Roy Emerson que era o recordista até surgir o Pete Sampras e bater o recorde dele de Majors. E agora é um momento polêmica aqui no quadro principal, porque com certeza vai aparecer uma galera batendo panela aqui nos comentários por causa de Rod Laver. Rod Laver que para muitos é considerado o melhor tenista da história e poderia estar muito bem aí na nossa lista aí pela Austrália. E enfim, tá tudo certo, a Austrália tem excelentes tenistas em toda a história. Então, é uma escolha muito difícil, realmente. O Rod Laver aí tem vários títulos de Grand Slam em sua carreira, mas antes da era aberta também, né? Se a gente for contar isso. Mas é um cara histórico, dá nome à quadra principal do Australian Open, por exemplo. Tem aí a Laver Cup, criado pelo Roger Federer, que homenageia o Rod Laver, então... Rod Laver, Roy Emerson, coloca lado a lado aí, os caras são sensacionais. Agora a gente passa, dando continuidade ao grupo D, Dinamarca, e a gente tem que falar, lógico, dela, Caroline Wozniacki, campeã do Australian Open de 2018, parecia que nunca ia vir esse título de Grand Slam, e no finzinho da carreira ali da Caroline Wozniacki veio, campeã do Australian Open de 2018, campeã do WTA Finals de 2017, então emendou um título importante atrás do outro, 30 títulos de simples na carreira e foi número 1 do mundo por 71 semanas. Então ficou aí ao todo mais de um ano na liderança do ranking mundial. Se tem alguém que contesta a Caroline Wozniacki, não é boa pessoa. Não é boa pessoa. Passando agora para o lado masculino, temos Kurt Nielsen. 13 títulos de simples na carreira, finalista de Wimbledon em 1953 e 1955, lá atrás. Mais um túnel do tempo aqui nessa edição do podcast. Campeão de duplas mistas no US Open em 1957 e recordista de vitórias pela Dinamarca em simples na Copa Davis com incríveis 42 triunfos. Você falou da Caroline Wozniacki, também uma das ciências mais carismáticas do circuito, né? Que o circuito já teve, né? Era uma simpatia em pessoa. E dessas 71 semanas que ela liderou o ranking mundial, boa parte delas ela não tinha conquistado Grand Slam ainda. Então, ela era aquela da categoria que tem, né, na WTA, que é o número 1 sem Grand Slam. Né? A gente tem, por exemplo, a Carolina Pliskova, por exemplo, ainda faz parte dessa categoria. Então, ela ganhou o Grand Slam depois de se tornar número 1. Evidentemente, essa final que ela ganhou no Australian Open 2018, ela voltou a ser número 1 do mundo, mas ela já tinha sido antes, então não tinha Grand Slam. Agora ela pode dizer que foi número 1 do mundo e tem um Grand Slam para chamar de seu. Bom, passando para o próximo país, eu falei da Polônia, da Iga Świątek. Agora, coube a mim falar de outra tenista que está aí na atividade e é nada mais, nada menos que a número 2 do mundo, que é a ministra da Felicidade, Ons Jabeur. 3 títulos na carreira, finalista de Wimbledon e US Open em 2022. Então, não tem tantos títulos, não tem tantas conquistas, mas olha, só de você ser da Tunísia, né? Um país com pouquíssima expressão no tênis, no esporte, e você romper essas barreiras, pouco a pouco ela foi crescendo, top 10, né, ganhou seu primeiro título, top 10, chegou em final de Grand Slam, né, 2 já aí no currículo. Então, ela rompeu barreiras e ela pode trazer depois aí uma geração, não só de novas tunisianas no tênis, como de tenistas árabes, né, da África também, para o circuito. Então, só isso aí já faz ela da maior tenista da história do país, mesmo ela ainda tendo muito tempo de carreira. Outro tenista agora nos homens, Malek Jaziri. Esse já veterano, esse ainda está em atividade, mas já está na reta final da carreira. Malek Jaziri foi número 42 do mundo em simples em janeiro de 2019, então ele foi top 50.
semifinalista de duplas do US Open 2018 e tem 2 medalhas nos Jogos Pan-Arábicos em 2011, ouro em simples e prata em duplas. Além disso, 2 medalhas nos Jogos do Mediterrâneo em 2013, prata nas duplas e bronze em simples, meu querido amigo Lucas Bueno. É isso aí, galera. Com a Tunísia aí, a gente encerra as atividades do Grupo D e encerra também mais esse vídeo especial aqui do podcast Quadra Principal. Quero lembrar você, se não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, deixa o like no vídeo e deixe seu comentário aí. Concorda com essas escolhas para a lista? Não concorda? Coloca aí quais seriam as suas escolhas. Então vamos abrir esse debate aí bem saudável e bem bacana aqui na área dos comentários, beleza? A gente volta em breve trazendo aí curiosidades sobre os tenistas dos países que estão no grupo E e no grupo F. Vem muita coisa boa por aí, hein, galera? Não perca essa série especial aqui sobre a Copa do Mundo, relacionando aí Copa do Mundo e tênis no podcast Quadra Principal. Valeu, Daniel, pela parceria mais uma vez. E, galera, a gente volta em breve. Fechou? Até mais, então.